Hoje, assim que eu acordei, e eu me deparei com muitos vídeos sobre o caso do Jeffrey Epstein. Assim, são coisas horríveis de escutar e entender, mas que são extremamente necessárias para que a gente não fique cego, para que a gente não fique sem ter compreensão do nível de maldade e quão macabro tá esse mundo, né? A gente não pode ficar sem ter essa noção, porque senão a gente acaba se perdendo no tempo. Esses vídeos me fizeram pensar numa coisa. Eu, como cristã, já peguei muitas vezes entendendo que o mundo diz que é vergonha ser cristão, né? É vergonha ali você viver a religião com profundidade. Numa visão mundana, eu não devo demonstrar minha religião, tipo, eu devo viver pra mim mesma. Se eu tiver que ser cristã, eu devo ser ali só pra mim, escondido, sabe? E que isso não é motivo de orgulho. Porém, tem tantas coisas no mundo que as pessoas não têm o mínimo de vergonha pra fazer e que deveriam, que são coisas ilegais, mas que na verdade ficam impunes por trás de tanto poder que eles têm, tanta riqueza. Por exemplo, pornografia, tráfico humano, estupro de vulneráveis, tortura de crianças, canibalismo. E não digo canibalismo, meu Deus, as inocentes tribos que vivem desconectadas de todo o restante do mundo. Não, eu digo de pessoas poderosas, realmente. Se vocês viram os vídeos desse caso, vocês vão entender. E esses casos acabam não indo tão pra frente à justiça, porque tem advogados que, cheios de conhecimento, não utilizam esse conhecimento para buscar a justiça, mas sim para buscar o lucro deles, a fama, e para distorcerem por completo a justiça. Daí, enquanto o mundo está cheio dessas coisas, eu, como cristã, devo ter vergonha de demonstrar a minha fé, de mostrar o quão com afinco eu consigo ser cristã? Isso não faz o mínimo de sentido, ainda mais se levarmos em consideração que a base do cristianismo é Jesus. Jesus é o único que diz que ele é o caminho. Jesus é o único caminho. Se a gente for olhar assim, repreendem a impureza sexual, que estimulam os seus membros a buscarem, né, estar certos, assim, conforme a vontade de Deus, são só as 3 religiões abraâmicas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Do que eu sei, essas são as que mais mostram motivos para os fiéis buscarem a pureza sexual. E eu digo isso com importância porque é nos detalhes que o diabo vai conquistando o mundo. Enquanto se torna normal ter 1001 parceiros, daqui a pouco se torna normal a pornografia, daqui a pouco se torna normal a pedofilia. Se a pureza sexual, da forma que a Bíblia diz, fosse seguida, você acha que alguma dessas coisas estariam acontecendo? Jeffrey Epstein era judeu. Se ele seguisse a parte de pureza sexual da palavra dele, mas não. Parece que as pessoas, assim, acabam se apegando à religião só pra terem algo cultural. Mas não deveria ser assim. E acabam de trazer, e acabam esquecendo ou não se importando em trazer isso para os aspectos da vida que mais importam. Porque, no fim das contas, se eu me desensibilizo para um aspecto, eu acabo me desensibilizando para vários outros. São 3 religiões que estão se tornando muito mais uma coisa de cultura do que realmente de viver a religião. E a gente não pode fazer isso com o cristianismo, de viver ele só pela cultura de ser cristão, de tipo, agora eu vou viver minha vida como eu quero, mas daqui a pouco vai surgir o feriado de Corpus Christi e eu vou orar. Vou ir à igreja só quando for questão de feriado, só quando for Natal. A gente não pode viver o cristianismo só por cultura, a gente tem que vivenciá-lo de verdade. A gente tem que vivê-lo de uma forma que as pessoas olhem assim e falem: caraca, aquela pessoa é muito cristã, aquela tem cara de crente. Na nossa vivência, isso se tornou uma coisa pra se ter vergonha, né? Ai, caraca, eu não quero ter cara de crente, será que eu tô com muita cara de crente? Isso se torna uma questão pra gente, mas no fim das contas, qual é o problema? A gente realmente é crente. Na minha visão, é difícil que o mundo tenha
mais 50 anos pela frente. Pra mim, assim, isso é o máximo que ele vai ter. Porque olha o quão macabro, o quão destruído tá o mundo hoje. Meu Deus, se hoje em dia tá desse jeito, como é que vai estar daqui a 50 anos? A maldade humana só foi aumentando ao longo dos anos. Na Bíblia, a gente tinha isso explicitado, isso era feito de forma muito clara. Os povos que viviam ali ao redor do povo hebreu, eles faziam isso como costume e mostravam, né? Não tinham vergonha de estar fazendo isso. Tanto que Deus falou para os israelitas, quando estavam chegando onde seria o espaço que eles estariam morando realmente, para eles não se acostumarem com aqueles povos. Deus disse para eles não pegarem a cultura deles. Por quê? Deus não quer que a gente se assemelhe aos povos que fazem coisas que são contra a vontade dele. Deus separou um povo especial para ele. Se nos tempos de Noé já era terrível e estava só no começo da história humana e Deus já destruiu o povo naquele tempo, imagine o que ele vai fazer agora. E não é preciso imaginar, porque na Bíblia diz que no fim dos tempos a maldade se assemelharia à maldade dos tempos de Noé. E outra questão que eu vejo que é importante é que não é apenas se tornar um membro exemplar dentro da igreja. Porque, por mais que isso não seja fácil de fazer, mas isso é muito mais fácil do que vivenciar no dia a dia, ali no trabalho, na faculdade, o cristianismo, né? É muito mais fácil você ser cristão no meio onde todos são cristãos do que ser um cristão no meio onde as pessoas não têm os mesmos costumes e fé que você. É muito comum aquele exemplo também, né, da pessoa que é um membro exemplar dentro da igreja, mas que daí no trabalho faz coisas antiéticas, faz coisas ilícitas, dentro de casa é uma pessoa ruim. Esse é um exemplo muito comum que dão a falar disso. E é realmente uma coisa que a gente tem que se afastar. E a gente olha assim para esse exemplo e pensa, ai meu Deus, quão distante de mim está, mas não está. A gente não é perfeito. E é muito fácil que a gente se assemelhe a esses exemplos ruins. Deus nos chamou para vivermos em todos os aspectos da nossa vida, de acordo com a vontade dele. Em todos os aspectos, buscarmos entender qual é a vontade dele dentro da Bíblia. Ser um bom membro é ótimo, porque você ajuda a igreja a se desenvolver e, consequentemente, auxilia na pregação do Evangelho. Mas além de sermos esses membros exemplares, devemos viver isso nos detalhes. Deus nos chama para nos santificarmos até mesmo nos detalhes. É no namoro, é no trabalho, nas conversas, nas amizades. E eu, como adventista, digo também na organização da sua casa, na organização do seu templo, que é o seu corpo, no preparo para o sábado. Porque, no fim das contas, a única esperança é Jesus. E é importantíssimo e vale muito a pena nós vivermos para agradar a Ele e vivermos de acordo com a vontade dEle e pregarmos sobre Ele. Porque esse é o nosso papel para que Ele volte logo. Porque a Bíblia diz que depois que o Evangelho for pregado a toda língua e toda nação, aí sim virá o fim. Não é com guerras e rumores de guerras, não é com fome. Porque diz que quando tiver tudo isso ainda não é o fim, mas sim quando o Evangelho for pregado. O Evangelho for pregado. Essa é a condicional para que Jesus volte. E termine com toda essa tristeza, toda essa desgraça e essas coisas macabras que tem no mundo. É isso que eu vim trazer hoje, gente. Muito obrigada pela atenção de quem ficou até aqui.